E aí, vamos falar de redação do Enem? Para muita gente, só de ouvir essas palavras já bate um frio na barriga, né? Mas olha só, e se o segredo para a nota máxima não for nenhum mistério, e sim um manual de instruções? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, o guia prático para transformar esse medo em uma redação nota 1000. Então, fica a pergunta: qual é o grande segredo? A resposta, na verdade, é bem mais simples do que parece. Não existe segredo, o que existe é método. A redação tem regras muito, mas muito claras. E o primeiro passo para a nota 1000 é simplesmente entender como esse jogo funciona. Certo, então vamos ao nosso plano de ataque. Este aqui é o nosso mapa, o nosso roteiro. A gente vai passar pelo checklist exato que o corretor usa, competência por competência, para não deixar nenhum pontinho para trás. Vamos lá! Para começar, é fundamental entender a base de tudo. A redação é avaliada por 5 grandes pilares, que são as famosas 5 competências. Pensem nelas como as regras do jogo que vão guiar toda a correção. Olha só essa tabela. Ela é basicamente um mapa da mina, é o gabarito da redação. Cada competência dessas avalia uma habilidade diferente e vale, olha só, exatos 200 pontos. Dominar essas 5 áreas é literalmente o caminho direto para os 1000 pontos. Mas calma lá! Antes de construir a nota 1000, a gente precisa saber o que azera na hora. Fugir do tema, copiar trechos dos textos de apoio, escrever pouquíssimo, esses são erros fatais que anulam a redação sem dó. É crucial ficar bem longe dessas armadilhas. Bom, vamos para a primeira etapa, a competência E. Essa aqui é a base, o alicerce de tudo. Escrever um português limpo, correto e, claro, adequado à norma culta. Aqui não tem muito mistério, viu? O que o corretor quer ver é um domínio da língua formal, frases bem construídas, a pontuação certinha, ortografia em dia e, claro, nada de gírias ou um tom muito informal. É o básico bem feito que já garante os primeiros 200 pontos na conta. Agora sim, a gente chega no coração da redação. É aqui que a capacidade de pensar de forma crítica sobre o tema é colocada à prova. Bem-vindos à competência 2. Repertório sociocultural, essa é a palavra-chave aqui. É a sua bagagem de mundo, sabe? É onde se mostra um conhecimento que vai além do que foi dado na prova. Pode ser um filme, um livro, um dado histórico, uma teoria de um filósofo. É a sua assinatura intelectual no texto. E aqui vai uma dica de ouro que veio direto da cartilha oficial do Enem. Cuidado com o repertório de bolso. Sabe aquela citação decorada que parece que serve para qualquer tema? Então, os corretores conhecem todas e pode acreditar, isso não funciona. Ah, e esse comparativo aqui é sensacional, sério. Ele mostra na prática a diferença. De um lado, a gente tem o tal repertório de bolso, tipo citar a Utopia do Thomas More para falar de um problema aqui no Brasil. Sabe, fica meio forçado, genérico demais. Agora, olha o outro lado. Citar uma historiadora como a Maria Beatriz Nascimento, que pesquisou exatamente sobre quilombos e identidade negra para falar da herança africana, poxa, isso sim é um repertório produtivo. É específico, é relevante, mostra que houve uma conexão de verdade com o tema. Ok, vamos em frente falando da estrutura do texto. As competências 3 e 4 andam de mãos dadas. Pensa assim, uma é a planta da casa, o projeto. A outra é o cimento que une todos os tijolos. O projeto de texto é a espinha dorsal da redação. É aqui que o corretor vê se existe um plano por trás ou se as ideias foram só jogadas no papel. Um bom projeto de texto mostra que cada parágrafo tem um porquê, construindo um argumento bem amarrado do início ao fim. E a coesão, bom, ela é a cola linguística. São aquelas palavrinhas e expressões que ligam uma ideia na outra, garantindo que o texto flua, sabe? Sem trancos. Usar conectivos variados e de forma correta não só deixa o texto mais elegante, como é simplesmente essencial para uma nota alta na competência 4. E chegamos na última etapa, a conclusão. Mas no Enem, concluir não é só dar um tchauzinho e resumir o que foi dito. É hora de resolver o problema. A competência V é sobre propor uma solução prática para a questão que foi discutida. E para garantir a nota máxima aqui, a proposta precisa ter esse checklist de 5 elementos. Não adianta só dizer o governo deve investir. Tem que responder quem vai fazer o quê, como, para qual finalidade. E ainda tem que dar um detalhamento extra. Cada uma dessas respostinhas vale pontos preciosos. E muita, mas muita atenção a essa regra de ouro, que não é negociável.
A redação do Enem é também um exercício de cidadania. Qualquer proposta que desrespeite os direitos humanos, tipo defender violência ou justiça com as próprias mãos, zera a competência V na hora. Não tem conversa. E assim, a gente montou o quebra-cabeça. Dominar a língua, usar um repertório que seja rico e relevante, construir um argumento que seja sólido e bem costurado e, para fechar, propor uma solução cidadã e completa. Esse, pessoal, é o caminho. No fim das contas, a mensagem principal é esta aqui. A redação não é sobre decorar fórmulas prontas, mas sobre usar o que já se sabe de um jeito inteligente e autêntico. Todo o conhecimento adquirido até hoje é a maior ferramenta de todas. Chegou a hora de usar. E para terminar, fica a provocação. A redação do Enem é muito mais que uma prova. É um convite para a gente pensar sobre o nosso país e as soluções para os nossos problemas. No final, a pergunta que fica não é só sobre a nota, mas sim, que problemas realmente precisam ser resolvidos?